Olha, sobre esta presença de Bolsonaro em Sergipe, existem duas coisas que não se pode negar no debate eleitoral deste ano de 2022. Duas verdades que precisam ser ditas. E eu vou trazê-las agora aqui em um comentário. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. É notório que o governo Bolsonaro conseguiu agilizar a entrega de parte da BR-101. Eu era ainda mais novo, criança, e essa obra iniciava aqui no nosso estado. Estamos há quase 30 anos ou mais de 30 anos com essa obra se amarrando, governo pós-governo. Houve o trecho feito no governo Fernando Henrique, houve o trecho feito no governo Lula, houve um trecho feito no governo Dilma e agora, durante a gestão do presidente Bolsonaro, nós temos aí dois trechos que foram entregues. Não lembro da quilometragem do trecho anterior, que ele veio aqui, entregou também o acesso ali na ponte de Propriá, a duplicação daquela entrada, né, daquela divisa ali, Sergipe-Alagoas, melhor dizendo. E agora entrega mais um trecho da BR-101. Quem acompanha essa obra há muito tempo, é notório que ela avançou no governo Bolsonaro. Esta é uma verdade que não pode deixar de ser dita. Seja você da situação, seja você da oposição, é uma verdade que não pode deixar de ser dita. A olhos nus, quem acompanha esta obra que avança a passos de tartaruga por décadas, não pode negar que ela avançou de forma muito positiva durante o governo Bolsonaro. Ponto. Às vezes, na guerra política, os lados tentam ludibriar as informações. E faz parte, né? Quem é oposição muitas vezes quer apontar apenas o lado negativo de quem está ali na situação. Há toda uma guerra que leva as torcidas a ficar à flor da pele nesse momento. Mas esta é uma verdade que não pode deixar de ser negada. Ou melhor, esta é uma verdade que não pode deixar de ser dita, que não pode deixar de ser reafirmada. É um dado real. Narciso, qual o percentual que avançou? Confesso-lhes que não sei dizer. Mas a olhos nus é possível observar um grande avanço da obra nos últimos 3 anos. Tanto é que já houve presença do presidente aqui em outro momento para inaugurar uma outra etapa. E quem passa por esta via observa que há carros trabalhando na continuidade da obra em alguns trechos. Então nós temos uma obra que está avançando. E que já poderia inclusive ter sido finalizada. Se a nossa bancada tivesse a coragem de agir unida. Se nós tivéssemos deputados federais que não ficassem tentando resolver o problema individualmente, para tentar lucrar individualmente. Foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. O deputado ia lá e fazia uma postagem, estou aqui fazendo cobrança, estou aqui mandando emenda, mas uma ação unificada não houve ao longo desse tempo. Por quê? Porque passa governo, sai governo e as bancadas aliadas elas mudam. Opositores não quiseram se juntar com bancadas aliadas ao longo desse tempo, desde os governos do PT, passando pelo governo de Temer e passando agora pelo governo Bolsonaro. Quem é aliado não quer enfrentar o governo. Quem é oposição não quer muitas vezes participar de atos junto com a situação para evitar a configuração de um alinhamento político. Houve reunião da bancada com representantes do governo federal, com a presença do governador Belivaldo Chagas neste governo. E a obra avançou. Verdade, ponto. Goste você de Bolsonaro, não goste você de Bolsonaro, seja ele eleitor, seja você eleitor de Bolsonaro, seja você opositor a Bolsonaro. Essa é uma verdade que precisa ser dita. E qual é a verdade que precisa ser dita com relação ao governo Belivaldo Chagas?
é uma outra incontestável. As contas públicas vieram para o eixo. Ah, mas é obrigação. Se fosse um outro governador irresponsável, poderia não ter aproveitado o momento de transferência de recursos do governo federal, de economia na gestão de algumas outras áreas em virtude da pandemia, e ter torrado esse dinheiro em ações irresponsáveis e eleitoreiras. Hoje nós temos fornecedores do Estado recebendo em dia, funcionários públicos recebendo em dia, com pouco aumento, mas com aumento. Com um aumento que não era merecido, que não corrigiu a inflação, que não recuperou o poder de compra do funcionário público, mas houve. E vivemos aí 4 anos de salários atrasados, de salários parcelados, de 13º por empréstimo. E hoje a realidade é totalmente diferente. Ninguém em oposição a Bolsonaro pode dizer que esta obra não avançou. E nenhuma oposição a Belivaldo pode dizer que as contas públicas no Estado não foram reorganizadas. E que quem assumir o Estado daqui para frente tem uma situação e uma condição muito melhor do que a que o próprio Belivaldo recebeu de Jackson Barreto em 2019. Diga-se que a obra da BR-101 poderia ter avançado muito mais. É verdade, mas avançou. Diga-se que o governo do Estado poderia ter feito muito mais. É verdade, mas reorganizou. É preciso fazer o debate político dentro de marcos de verdade. Não se pode, fazendo apenas o discurso do quanto pior melhor, tentar inflamar o discurso entre as torcidas. É preciso ter verdade na fala dos políticos para que a população consiga identificar aqueles que efetivamente estão preparados para o debate ou aqueles que querem fazer apenas o oba-oba. O incentivo da guerra de torcidas não ajuda em nada nesse debate político. Queira você ou não, seja você aliado ou oposição aos dois projetos, ao governo federal e ao governo estadual, essas são duas verdades que não poderão deixar de estar no debate das eleições de 2022. Que escolha faremos para continuarmos tendo a BR-101 avançando? Que escolha faremos para continuar ver Sergipe avançar e não retroagir, não voltarmos a uma bagunça anterior? Essas são escolhas que precisam estar na mente dos eleitores para que nós possamos ter a continuidade dessas ações. Precisa ser um compromisso daqueles que irão representar Sergipe em Brasília. O compromisso de continuar atuando para que definitivamente esta obra seja entregue. E precisa ser um compromisso daqueles que estão postulando assumir o governo do Estado, o controle das contas públicas para que Sergipe continue avançando.